Muito bem, vamos hoje tentar essa experiência nova. 2 semanas sem aulas por causa de mau tempo, e creio que essa estratégia funcionará. Há coisas negativas nessa estratégia, que é o fato de a gente não conseguir responder em tempo real dúvidas. Eu perco a linguagem corporal, né? Fico sem espaço para apresentar algum movimento, mas a gente ganha no fato de desse registro permitir pausar, voltar, assistir mais do que uma vez. Então tem vantagem e desvantagem. O Léo, se você já não leram, mas ele fará isso, se já não fez, dirá que a gente, então, no próximo encontro, no primeiro momento, a gente tira dúvida, apresenta os movimentos, e no segundo a gente faz a última avaliação. Tá? Então, nosso primeiro vídeo coincide com o nosso último conteúdo, e vamos ver como a gente faz. Eu estou pensando em fazer talvez uns 3 ou 4 vídeos, porque de vez em quando esse tipo de estratégia que eu uso aqui dá uma travada e eu acabo perdendo as gravações. Então talvez eu faça uns 3 links. Vamos ver aqui como que a coisa vai andar. Bom, vamos começar. Então, nosso último conteúdo é musculatura abdominal. Abdômen, vamos falar dos músculos principais da região do abdômen: reto abdominal, oblíquos externo e interno, transverso do abdômen. Esses são os músculos mais comentados da parte anterior do abdômen. E temos ainda na região do quadril o ilho-psoas, músculo, são 2 músculos, ilíaco e ilho-psoas, extremamente importante para a gente. E o quadrado lombar, músculo menos comentado, mas importante na flexão lateral. Algumas imagens que vão aparecer, eu não sei onde que eu peguei na internet, mas está sem aqui o link da referência. Espero que não me processem por isso, vou deixar os vídeos abertos para quem quiser assistir além de vocês. O que eu lembrei aqui eu coloco as referências, mas enfim, isso aqui são imagens que eu pego. Mas aliás, vale a pena já comentar uma coisa importante aqui com vocês nessa imagem, que quando a gente fala nos exercícios para o abdômen, e apesar de nessa imagem estar eu tenho um momento inicial e possivelmente o final, ou perto do final, mas aqui essa representação mostra uma imagem perfeita, ou perto disso, do que é um exercício abdominal. Veja que no exercício abdominal o que eu preciso ter é uma elevação da região tóraco-lombar. Então, essa região aqui praticamente não sai do solo, que eu faço uma rotação, como se estivesse enrolando o corpo, é tóraco-lombar. Quando eu passo de aproximadamente 40, 45 graus, praticamente o abdômen já não trabalha dinamicamente, no máximo isometricamente pouco, porque a partir desse ponto os músculos flexores do quadril são os músculos mais importantes no movimento. Então o movimento correto é mais ou menos como essa moça está fazendo, sugerindo aqui pra gente, partindo deste ponto, indo até aqui ou um pouco mais, mas sem elevar muito, porque à medida que você sai do chão, tira as costas, a lombar do chão, é porque a musculatura do quadril, ilho-psoas, reto femoral, estão agindo intensamente. Você percebe isso com facilidade se você colocar a mão na coxa. Se você sentir que o reto femoral está sendo acionado, é porque deste ponto em diante essa musculatura será mais importante. Então o movimento correto é fazê-lo e não perceber a ação, por exemplo, do reto femoral. Tá?
A gente talvez mostre isso na prática, porque também do jeito que eu estou fazendo aqui não me permite mostrar um vídeo, né, de como é o movimento correto. Correto no sentido de trabalhar exclusivamente ou quase exclusivamente essa musculatura, essas 3 musculaturas do abdômen. Mas claro que a partir disso eu também trabalho o abdômen, mas muda a predominância e muda a prioridade, tá? Mas vamos seguir. Bom, eu começo falando então de origem, inserção como habitual. Se eu não me engano, eu peguei essa referência aqui desse site. Eu gosto de, na graduação, pegar alguma referência da internet, porque facilita o acesso de vocês. Obviamente que tem 1 milhão de livros de anatomia, cinesiologia que mostra isso, mas aqui tem um link que é mais fácil para vocês acessarem. Tem uma coisa ou outra que a gente não concorda com a nomenclatura, mas é uma boa recomendação isso aqui. Bom, vamos falar então do reto anterior do abdômen. Origem, que ele chama aqui de inserção superior. Face externa inferior da 5ª à 7ª cartilagem costais, portanto, nas costelas, como mostrado aqui. Face externa das costelas. E processo chifoide. Então, começando nas costelas e a inserção no corpo do púbis e sínfise púbica, então na região baixa da ossatura do quadril. Tá? Então, obviamente, pela posição de inserção, o reto abdominal não terá nenhuma função sobre coxa, né? E só de elevar o quadril ou de elevar a região tóraco-lombar. Uma musculatura relativamente fina, né, como mostra aqui, e longa, né, com vários gomos, como vocês já conhecem bem. Ação. Aumento da pressão intra-abdominal, ajuda na expiração, vômito, defecação, micção, parto, contenção de órgãos. Quando a pelve está fixa, né, o quadril está fixo, e portanto eu tenho o movimento tóraco-lombar, a flexão do tronco, até aproximadamente, que ele fala 30 graus, mas isso varia um pouco na literatura, mas até aproximadamente 45 graus, de 0 a 45 graus, é onde o reto abdominal terá a sua maior predominância, né, de trabalho. Tá? Ele não coloca aqui, mas obviamente se o tronco estiver estabilizado, parado, o reto abdominal também elevará o quadril. Então, a ação de elevação tóraco-lombar ou tracionar o quadril para cima, elevando o quadril, são 2 formas de trabalhar o reto abdominal. Oblíquo externo do abdômen, então de novo não peguei na internet essas imagens porque são bacanas, mas não lembro exatamente a referência. Chamado oblíquo, obviamente, pelo direcionamento das fibras, né, que são oblíquas. Origem, face externas das 7 últimas costelas, como a gente percebe aqui. Eu não sei se, acho que está aparecendo o meu mouse aqui na imagem para vocês, acho que sim. 7 últimas costelas. Origem, metade anterior da crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, tubérculo do pubis, linha alba, portanto, na região do quadril. Aqui eu mostrando a crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, então nessa região do quadril. Então, costela e quadril é exemplo do reto femoral, costelas e região do quadril, no reto, no caso, mais baixo. Inervação, como eu disse, né, a gente não tem falado, não tem dado ênfase aqui, não porque não seja importante, obviamente, mas
por causa do objetivo da disciplina. E ação. Quando faz a contração unilateral, porque obviamente eu tenho o oblíquo dos dois lados, né, o oblíquo do lado direito e o oblíquo do lado esquerdo, e eles podem contrair de forma unilateral. E a contração unilateral permite uma rotação do tronco. A contração bilateral, se os dois músculos oblíquos contraírem concomitantemente, você terá a flexão do tronco, ou seja, auxiliará na flexão do tronco junto com o reto abdominal e participa do aumento da pressão intra-abdominal, que tem várias funções fisiológicas. Então essas são as principais ações do oblíquo externo do abdômen. Oblíquo interno do abdômen. Interno, obviamente, porque é mais abaixo do que o externo. Origem: 3 últimas cartilagens costais. Veja, aqui, só para a gente não confundir, né? Aqui eu tenho o oblíquo externo, pelo menos, né, uma tentativa aqui de representação. E aqui o oblíquo interno, que é bem mais lateral. E que tem o alinhamento das fibras diferente do oblíquo externo, né, quando a gente está do mesmo lado. Na verdade, esse alinhamento acompanha o oblíquo do outro lado, em termos de direção. Daqui a pouco eu falo disso. Tá? Então aqui o oblíquo externo e aqui o oblíquo interno. Não, oblíquo interno, né, oblíquo interno e aqui oblíquo externo. A gente vê pelo número de costelas aqui, né? Várias costelas, aqui só aproximadamente as 3 últimas cartilagens costais. Crista do pubis e linha alba. A inserção: crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, ligamento inguinal. Então, no quadril novamente. Ação: a mesma do oblíquo externo, mas com uma particularidade que eu comento daqui a pouco. E também, por causa da posição, uma participação na flexão homolateral, ou seja, na flexão lateral, que é onde o quadrado lombar tem maior participação. Veja que a orientação é bem lateral, né, dessa musculatura, né, passando lateralmente aqui cobrindo o quadril. E essa posição das fibras ajuda a tracionar lateralmente o tronco. Eu estou falando um pouco mais rápido porque, diferente da aula presencial, aqui vocês podem dar uma pausa e voltar. E, aliás, vão registrando dúvidas, que aí no próximo encontro, no primeiro encontro, a gente sana essas dúvidas. Então aqui, aquela história que eu comentei com vocês, né? O oblíquo externo, né, do lado direito e do lado esquerdo, né, do ponto de vista da posição anatômica. Aqui o oblíquo interno, que estando deste lado está com as fibras em orientação diferente. Então a gente pode imaginar mais ou menos assim, ó. Se eu junto essas duas, né, aqui eu tenho o lado direito e aqui o lado esquerdo, então veja que essas fibras passam a ter a mesma orientação, mas de lado oposto. Então, o oblíquo interno do lado esquerdo e o oblíquo externo do lado direito, eles têm a mesma orientação de alinhamento, e quando contrai, obviamente tracionam nesse sentido. Então, se eu fizer uma rotação, quando contrai desse lado, eu vou fazer uma rotação apenas
deste lado, né, tracionando, fazendo a rotação no sentido esquerdo, né, saindo da direita para a esquerda, a musculatura do oblíquo interno fará o mesmo, a mesma ação. Então, oblíquo externo do lado direito, oblíquo interno do lado esquerdo agem para fazer o mesmo movimento. E oblíquo externo do lado esquerdo, oblíquo interno do lado direito vão ter esse mesmo alinhamento aqui e vão agir também na mesma direção, fazendo o mesmo trabalho de rotação. Não sei se eu estou mais ajudando do que confundindo, mas eu acho que essa imagem aqui facilita essa compreensão. Veja que, né, o alinhamento das fibras do oblíquo externo e interno é parecido. Então eles contraem e tracionam no mesmo sentido. Tá? Isso aqui é importante para entender que o oblíquo externo de um lado e o oblíquo interno do outro lado é que agirão junto para fazer a mesma ação, não os oblíquos do mesmo lado. Tá? Qualquer coisa eu explico melhor no próximo encontro. Aqui o transverso do abdômen, também não lembro onde que eu peguei essa referência, mas essa imagem é legal, né? Mostra que mais superficialmente o oblíquo externo, o reto abdominal e lá no fundo, mais profundo, abaixo do oblíquo interno, nós temos uma musculatura cujas fibras estão no sentido transverso, e daí o seu nome, né, o transverso abdominal, né, as fibras são transversas. Origem, vindo aqui em cima, face interna das 6 últimas cartilagens costais, fáscia tóraco-lombar, crista ilíaca e ligamento inguinal. Todos os músculos do abdômen, os principais que a gente mais comenta, né, o reto, os oblíquos e o transverso, todos têm origem nas costelas. Isso nos ajuda a não esquecer essa posição de origem. E também a inserção sempre tem inserção no quadril, né? Às vezes em região como a linha alba, que não é obviamente o quadril, mas sempre tem, como a gente vê aqui, a crista do pubis, então sempre a inserção estará também no quadril. Todos os músculos do abdômen, os músculos mais conhecidos, né, mais comentados, tem origem nas costelas e inserção no quadril. É importantíssimo lembrar disso. Função, aqui uma coisa importante do transverso. Veja, o transverso não tem uma ação de movimento do tronco, né, do tóraco-lombar, por causa da posição das fibras. Né? Quando o transverso contrai, o que ele faz ele age como se fosse um cinturão. Né? Ele faz espreme o corpo, né? Então ele traciona órgãos para dentro, porque ele age como um cinto, né? Uma grande cinta. Então a função principal, aumento da pressão intraabdominal, que, obviamente grande participação respiratória, estabilização da coluna lombar. O transverso, por exemplo, é extremamente importante para a estabilidade do corpo, para diversas ações apendiculares, né, de pernas, braços. Então essa musculatura é importante para te manter estável. A literatura mostra, inclusive, que é um dos primeiros músculos que se percebe sinal em ações complexas, porque age para te manter estabilizado, né, estabilização da coluna lombar. Mas é importante aqui perceber que não há uma função de flexão do tronco, né, nem de rotação do tronco. Porque as fibras estão num sentido que, quando contrai, trabalha como uma cinta.
Aqui o quadrado lombar, isso aqui eu peguei no Capande. Origem, 12ª costela e processo transverso da primeira e quarta vértebras lombares. Então aqui veja que é um músculo que também tem origem na costela, mas uma diferença é que também tem origem em processo transverso, portanto na coluna. Primeira e quarta vértebras, né, da primeira à quarta, até a quarta vértebras lombares. Inserção na crista ilíaca e ligamento iliolombar. Então também, a exemplo dos outros músculos do abdômen, tem inserção no quadril. Então casa com a ideia de musculatura abdominal, né? E aqui essa ilustração aqui do Capande dá uma representação melhor para a gente do quadrado lombar. O quadrado lombar tem 3 feixes, né? Ele nasce, às vezes você tem um feixe da costela até a coluna, você tem da coluna até o quadril e você tem do quadril até as costelas. Então são 3 feixes em sentidos diferentes, né? Oblíquos diferentes, como a gente percebe aqui. Esse aqui é um pouco mais verticalizado. É uma característica dessa musculatura no quadrado lombar. Ação principal, inclinação homolateral do tronco, né? Homolateral é a inclinação para um lado do tronco, né? Chamada flexão lateral, habitualmente chamam assim. E por estar grudado na costela, também faz depressão da 12ª costela. Aliás, é porque a musculatura abdominal está grudado na costela que contribui de forma importante para a respiração. Isso vocês devem ter visto em fisiologia, suspeito eu. Ilho-pessoas. O ilho-pessoas é uma musculatura extremamente importante para a gente compartilhar algumas coisas dele. O ilho-pessoas é, na verdade, a junção de 2 músculos, né, o ilíaco e o psoas maior. Tem o psoas menor também, mas o psoas maior é um músculo mais importante. Então veja, ilíaco, vamos falar dele primeiro. Aqui, obviamente, do lado tem a imagem desses 2 músculos que a gente habitualmente chama de ilho-pessoas. Origem, 2/3 superiores da fossa ilíaca. Então aqui nós estamos falando do ilíaco, né? Não é chamado de ilíaco à toa por causa da origem. Crista ilíaca e asa sacral. Inserção, e aí uma diferença, quer dizer, não é a única diferença, né? Veja que, diferente dos outros músculos do abdômen, esse músculo não tem origem nas costelas, né? Mas no quadril. E a inserção agora é no fêmur, no trocânter menor do fêmur. Então é um músculo que participa da flexão do quadril. Como mostra aqui, ó, flexão do quadril, anteroversão da pelve, né, leva essa sutura à frente, e flexão da coluna lombar, principalmente depois dos 30, 40, eu vou usar aqui 45 graus aproximadamente, porque isso varia um pouco de literatura, né? Mas porque obviamente não é no estalar de dedo que muda, né? Tem uma fase de transição, por isso essa hora ou outra tem essa divergência aqui de valor. Mas principalmente depois dos 40, 45 graus, que essa musculatura participará da flexão da coluna, né? Tirando. Então quando você faz um movimento em que a coluna sai do chão e vai até uma posição de sentado, pode ter muita certeza que essa musculatura terá trabalhado. Psoas maior. Origem, processo, aqui interessante também, ó, processo transverso das vértebras lombares,
corpos e discos intervertebrais da última torácica e todas as lombares. Isso aqui vale muito a pena chamar a atenção, porque repare que a origem está toda na coluna lombar, principalmente lombar, mas não só nas vértebras lombares de uma forma genérica, mas também nos corpos vertebrais, discos intervertebrais. Então não é em qualquer posição das vértebras, né, incluindo corpos e discos intervertebrais, pegando a última torácica e todas as lombares. O significado disso é muito óbvio. Quando o psoas contrai, ele tracionará as vértebras, incluindo corpos, incluindo discos intervertebrais, por isso um cuidado particular com esse músculo. Inserção no trocânter menor, exemplo do ilíaco, e portanto a participação dele é de flexão do quadril, ou se o fêmur estiver estabilizado, né, ou ele vai tracionar o fêmur para cima, ou o quadril, se o fêmur movimentará o quadril se o fêmur estiver estabilizado. Então, a flexão do quadril, né, que eles estão chamando aqui de coxa, flexão do quadril, ou se o quadril, a coxa estiver estabilizada, flexão da coluna lombar também, principalmente depois dos 40, 45 graus, e também tem alguma contribuição na inclinação homolateral. O Capandi diz também que o ilho psoas é um rotador externo, né? É uma outra função. Certamente a função principal é a flexão do quadril, e daqui nasce uma questão importante, como o próprio Capandi. Isso aqui eu peguei, se eu não me engano, no Capandi, não tenho certeza, estou na dúvida agora. Mas o que ele sugere aqui? Se você tem um ilho psoas muito encurtado, como o ilho psoas está grudado nas lombares, você pode mudar a curvatura lombar, formando aqui uma hiperlordose lombar, e por consequência muda a curvatura fisiológica da coluna. E a gente sabe que a curvatura fisiológica da coluna, ela diminui bastante o estresse axial, né? Então, só comparando, quando você tem uma coluna com curvatura fisiológica, o estresse é aproximadamente, segundo o próprio Capandi, 10 vezes menor do que se a coluna fosse completamente reta. Então, a manutenção dessa curvatura fisiológica, ela é importante para diminuir o nível de estresse axial. Quando eu mudo essa curvatura, eu, portanto, altero essa capacidade. Então, esse músculo muito encurtado traciona as vértebras para frente, e isso pode levar, no médio e longo prazo, a problemas, até porque quando eu mudo isso aqui, eu mudo a distribuição do estresse nos corpos, né, nos corpos discos, né, principalmente discos intervertebrais, podendo aumentando a chance, por exemplo, de herniação, né, hérnia de disco. Então, todo cuidado com essa musculatura. Não é uma musculatura que vale a pena a gente exceder. Tem que tomar algum cuidado, trabalhar bastante flexibilidade para manter essa musculatura bem alongada e evitar trabalho excessivo, porque já é uma musculatura que no dia a dia a gente trabalha bastante, porque é um movimento de caminhada, movimento de subir escada, são movimentos que essa musculatura é bastante importante. Aqui ele fala, né, do psoas menor, que é um músculo obviamente menor. Só para eu vou falar esse artigo aqui e fecho esse primeiro momento, né, torcer aqui para o meu vídeo não ter dado nenhum pane, acho que não.
Mas veja esse artigo aqui, né? Deixa eu tentar explicar para vocês primeiro. Aqui eu tenho uma imagem de uma flexão que não é um exercício abdominal correto, né? Isso foi feito porque os autores queriam avaliar o trabalho de músculos quando você faz a flexão do tronco, né? E não uma flexão, uma rotação tórico-lombar. Ele quis tirar o tronco inteiro do chão, como se fosse uma tábua elevando, né? E queria entender o comportamento dos músculos nisso. Então, vamos ver aqui mais ou menos o que ele mostra pra gente. Ó. Aqui eu tenho desse lado medida de eletromiográfica em percentual e o que ele chama de amplitude de movimento aqui, né? Amplitude articular. Aqui, essa curvatura é o comportamento da pelve e aqui um pouco mais fraco, comportamento dorso-lombar. Então, mais ou menos aqui, onde eu estou mostrando, é quando a pelve e, né, a região dorso-lombar estavam em aproximadamente 45 graus, aproximadamente, né, mais ou menos neste ponto aqui. E repare que até aqui, ó, cruzando aqui, ó, talvez um pouco mais aqui, né? Embora o pico foi aqui, aproximadamente, vou falar aproximadamente 45, né? Não precisamos ser tão precisos assim do ponto de vista didático. Mas repare que aproximadamente 45 graus, essa sinalização aqui, ó, perto da linha de base, mostra que a musculatura abdominal já não trabalha quase nada. Esses picos que a gente está vendo aqui, tem três aqui, um é o reto abdominal, o outro é o oblíquo externo e ele mediu também o eretores da espinha. Mas isso aqui mostra que até aproximadamente 45 graus, o músculo reto abdominal e oblíquo estão trabalhando. Depois de 45 graus da pelve, eles vão para praticamente zero. Então, depois de aproximadamente 45 graus, 45 graus, os músculos reto abdominal e oblíquo externo, né, porque esses foram medidos aqui, praticamente não trabalham. Então, o movimento ideal para trabalhar essa musculatura do abdômen, essa musculatura anterior, que a gente tem bastante interesse em direcionar trabalhos, é um movimento que não passe de 40, 45 graus. E é um movimento que você faz uma rotação tórico-lombar, né? Você não tira a lombar do chão. Né? E outra coisa que se faz, aqui obviamente ele faz de propósito, outra coisa que a gente faz para diminuir a participação da musculatura flexora do quadril é um movimento como esse aqui, ó. Você flexionar o quadril, porque ao flexionar o quadril, você encurta os flexores do quadril e diminui essa capacidade dos flexores do quadril serem acionados. Então, é uma forma de diminuir a participação dos flexores do quadril. Então, não é legal fazer abdominal assim e nem tirar o tronco todo do chão se o seu interesse é trabalhar a musculatura anterior do abdômen, reto abdominal, oblíquos externo e interno, e o transverso eu já falei que não participa de forma dinâmica do movimento, mas participa da estabilidade, e uma forma de trabalhar o transverso é fazendo uma expiração forçada, né? Mais adiante eu devo comentar isso. Então isso aqui é só para a gente fazer essa informação. Mas não é só isso, eu vou fechar nesse slide, esse primeiro momento. Nesse mesmo artigo, os autores falam lá na discussão. Alguns estudos na área biomecânica têm mostrado que a coluna e a flexão do quadril resulta em alta força compressiva sobre vértebras lombares. Então, da coluna e flexão do quadril concomitantes resulta em forças compressivas nas vértebras lombares.
Esse autor Nashinson, não sei se é assim que pronuncia, Nashinson, ou Nashinson, famoso por causa principalmente de um artigo lá na década de 70, se eu não me engano, onde ele mediu pressão intravertebral. Então ele, por exemplo, tem um estudo que eles dizem, né? Esses autores observaram que a flexão do tronco total, né, completa, a flexão completa do tronco resulta em carga compressiva no terceiro disco intervertebral lombar, que seria similar à carga compressiva com 10 quilos em cada mão numa flexão do tronco a 20 graus. Imagina o seguinte, uma pessoa com a flexão, na posição anatômica, com a flexão do tronco em torno de 20 graus, que é bem pequena, uma leve projeção do tronco à frente, segurando 10 quilos de cada lado, e isso obviamente vai gerar uma pressão intradiscal. Ele não dá exatamente o valor, mas ele diz que este valor de pressão intradiscal é parecido com a pressão que se percebe ao fazer a flexão do tronco total. Então, o que ele quer dizer com isso é que a flexão total do tronco, ela não só não faz sentido quando o seu interesse é trabalhar a musculatura anterior, a musculatura principal do abdômen, mas que também ela aumenta a compressão de disco. Obviamente que ele não está dizendo que isso causa lesão, mas ele está dizendo que aumenta a compressão nos discos intervertebrais da região lombar, e que você, portanto, tem que avaliar bem se faz sentido fazer um movimento total do tronco, ou faria mais sentido um exercício abdominal que é só a rotação tóraco-lombar sem movimentação do quadril, que é o que eu particularmente defendo. Depois ele fala aqui no estudo do McGill, que também é um cara bem conhecido nessa área, sobre um modelo que ele fez matemático, mostrando que de fato há grandes forças compressivas quando você faz a flexão total. Tá? Então, fazer a flexão total do tronco, você tem que avaliar se faz sentido. Eu, particularmente, quando quero trabalhar músculo abdominal, não faço flexão do tronco, a não ser se eu quisesse junto trabalhar os flexores do quadril, mas quase nunca eu tenho esse interesse. Então esse é a primeira parte do vídeo. Daqui a pouquinho eu começo o outro.